O pescador e a pedra, a jornada de transformação de Simão Pedro. Prólogo, o chamado nas águas. O sol da Galileia queimava a pele bronzeada dos pescadores enquanto eles consertavam suas redes à beira do lago. Simão, um homem de mãos calejadas e voz rouca, lançava olhares impacientes para o horizonte. A pesca da noite anterior havia sido um desastre, mais uma vez. O cheiro de peixe podre misturava-se ao suor e à frustração. Mais um dia perdido, resmungou, jogando uma rede no barco. Foi então que ele apareceu. Um homem de passo firme e olhos que pareciam ver além das ondas. Sem pedir permissão, subiu no barco de Simão e pediu que se afastasse um pouco da margem. O pescador, surpreso, obedeceu. E quando aquele estranho terminou de falar à multidão que se aglomerava na praia, virou-se para Simão e disse: "Lança as redes para pescar." Simão quase riu. "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada." "Mas, porque és tu que falas, lançarei as redes." O que veio a seguir foi um milagre. Tantos peixes que as redes começaram a rasgar. Tanto peso que o barco quase afundou. E ali, joelhos tremendo sobre a madeira molhada, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e balbuciou: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Mas Jesus não se afastou. Em vez disso, estendeu a mão e disse: "Não temas, de agora em diante, serás pescador de homens." Simão não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma transformação que abalaria não só sua vida, mas a história do mundo. Do impulsivo ao discípulo, a coragem que precisava de direção. Pedro era como fogo solto. Quando Jesus andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos tremiam no barco, foi Pedro quem gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo." Mateus 14h28. E mesmo quando começou a afundar, seu grito por socorro foi imediato. Mas sua impulsividade também o levava a erros. Na noite da traição, quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro empunou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu: "Guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu?" João 18h11. Transformação. De um homem que agia pela emoção, Pedro aprendeu que a verdadeira coragem não está na violência, mas na submissão à vontade de Deus. Mais tarde, ele escreveria: "Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo." 1 Pedro 4h12. 2. Do medroso ao corajoso, negação e redenção. A noite em que Jesus foi preso foi a mais longa da vida de Pedro. Enquanto o mestre era julgado, ele se aquecia junto aos servos do sumo sacerdote. Uma serva o reconheceu: "Tu também estavas com Jesus, o Nazareno." Pedro negou. Uma segunda vez, negou com juramento. Na terceira, amaldiçoou e jurou: "Não conheço esse homem." Mateus 26:74. E então, o galos cantou. Seus olhos encontraram os de Jesus, que olhava para ele do pátio do julgamento. Aquela troca de olhares quebrou algo dentro dele. Pedro saiu e chorou amargamente. Transformação. Após a ressurreição, Jesus o restaurou à beira de outra fogueira, desta vez na praia. 3 vezes perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" 3 vezes Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E 3 vezes Jesus lhe confiou: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:15-17. O homem que negou por medo tornou-se o apóstolo que, décadas depois, enfrentaria a morte de cabeça erguida, crucificado de cabeça para baixo por amor ao Mestre. 3. Do preconceituoso ao inclusivo, a visão do lençol. Pedro era judeu até a medula. Para ele, os gentios eram impuros, indignos do Evangelho. Até que, em Jope, teve uma visão, um grande lençol descendo do céu, cheio de animais imundos, e uma voz dizendo: "Levanta-te, Pedro, mata e come." "De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura." A voz respondeu: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Atos 10h15. Logo depois, homens enviados por Cornélio, um centurião romano, bateram à sua porta. O Espírito Santo falou: "Vai com eles, sem hesitar, porque eu os enviei." Transformação.
Pedro entrou na casa de um gentil, algo impensável para um judeu observante, e pregou o evangelho. Enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes. Pedro entendeu: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10h34. O homem que antes evitava os impuros tornou-se o apóstolo que abriu as portas da igreja aos gentios. 4. Do orgulhoso ao humilde, lava os meus pés. Na última ceia, Jesus pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a Pedro, ele recuou. Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, em seu excesso, exclamou: não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Jesus lhe ensinou uma lição de humildade: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13h14. Transformação. Anos depois, Pedro escreveria: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5h05. O homem que queria ser o maior aprendeu a servir como o menor. 5. Do incrédulo ao firme na fé, tu és o Cristo. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam com especulações: João Batista, Elias, Jeremias. Mas Pedro, inspirado, declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus abençoou sua confissão: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16h17. Mas logo depois, quando Jesus anunciou sua morte, Pedro o repreendeu: de modo nenhum, Senhor. Isso nunca te acontecerá. E Jesus o chamou de Satanás, porque sua mente estava nas coisas dos homens, não de Deus. Transformação. Pedro aprendeu que a fé verdadeira não é apenas confessar Cristo, mas aceitar seu plano, mesmo quando não o entendemos. Em sua primeira carta, ele escreveria: ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, estejais contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé se ache em louvor, e honra, e glória. 1 Pedro 1:6-7. 6. Do instável ao firme como rocha, sobre esta pedra. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Mateus 16h18. Mas Pedro ainda não era uma rocha, era um seixo solto, levado por cada onda. Na noite da prisão de Jesus, ele seguiu de longe, com medo. Depois da ressurreição, voltou à pesca, como se nada tivesse mudado. Mas Jesus o encontrou novamente e o reconduziu ao seu propósito. Transformação. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia, e 3.000 pessoas se converteram. Quando foi preso pelos líderes judeus, declarou: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5h29. O homem que tremia diante de uma serva agora enfrentava conselhos religiosos e imperadores. 7. Do egoísta ao pastor: apacenta as minhas ovelhas. Antes da crucifixão, Pedro pensava em si mesmo. Depois da ressurreição, Jesus lhe deu uma missão: cuidar do rebanho. Quando a igreja primitiva enfrentou sua primeira crise, a morte de Estevão e a perseguição, Pedro não fugiu. Ele visitou as igrejas, encorajou os irmãos e realizou milagres em nome de Jesus. Transformação. Em sua primeira carta, ele exortou os líderes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por torpe ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5h2. O pescador que só pensava em sua rede tornou-se o pastor que dava a vida pelas ovelhas. 8. Do desesperançado ao portador de esperança: bendito seja o Deus de toda consolação. Após a crucifixão, Pedro deve ter se sentido como um fracasso. Ele negou o Mestre, fugiu, voltou à vida antiga. Mas Jesus não o abandonou. Em suas cartas, Pedro, que já esteve no fundo do poço, escreveu às igrejas perseguidas: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1h03. Transformação. O homem que perdeu a esperança tornou-se o apóstolo que a distribuía. Ele sabia que, assim como Jesus o restaurou, ele restauraria todos os que nele crescem. 9. Do homem de pedra ao servo do amor:
acima de tudo, amai-vos. Pedro era rude, direto, às vezes bruto. Mas o amor de Cristo o transformou. Em sua primeira carta, ele escreveu: acima de tudo, porém, tendes ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Quando a igreja em Antioquia discutia se os gentios deveriam ser circuncidados, Pedro, que já tinha recebido a visão do lençol, defendeu a graça, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Atos 15:10. Transformação. O homem que queria impor suas próprias regras aprendeu que o amor é maior que a lei. Epílogo: a cruz de cabeça para baixo. Anos depois, em Roma, durante a perseguição de Nero, Pedro foi condenado à crucifixão. Diz a tradição que, ao ser levado para o local da execução, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu senhor. O pescador impulsivo, medroso e orgulhoso havia se tornado um mártir humilde, corajoso e cheio de amor. E assim, a pedra que Jesus escolheu para edificar sua igreja não era perfeita, era transformada. Não era forte por si mesma, era forte nele. Porque a transformação de Pedro não é apenas sua história. É um convite. Um convite para todos nós, que, como ele, somos cheios de falhas, mas chamados a ser pedras vivas no edifício de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Fim. No alto do Monte Vaticano, onde a terra ainda guardava a memória dos passos de Pedro, uma pequena comunidade se reunia em segredo. As chamas das tochas tremeluziam nas paredes úmidas das catacumbas, iluminando rostos marcados pelo medo, mas também por uma estranha determinação. Entre eles, uma mulher chamada Lívia, outrora serva de uma família patrícia, agora livre, mas perseguida por sua fé. Ela apertava contra o peito um pequeno pergaminho, desgastado pelas mãos que o haviam copiado e recopiado, as palavras de Pedro, escritas antes de sua morte, falando de uma esperança que nem a espada nem o fogo poderiam apagar. Do lado de fora, os ruídos da cidade eram abafados pela espessura da terra. Roma ardia em sua própria loucura, enquanto Nero, no Palácio Dourado, compunha versos sobre a beleza das chamas. Mas ali, no subterrâneo, outro fogo queimava, silencioso, teimoso. Um homem chamado Marcos, jovem ainda, mas com olhos que já haviam visto demais, traçou com o dedo símbolos pintados nas paredes: um peixe, um cordeiro, uma âncora. Sinais de reconhecimento, mas também promessas. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mesmo aqui. Lívia desdobrou o pergaminho e leu em voz baixa, enquanto as sombras dançavam ao redor: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. As palavras, escritas por mãos que haviam tremido na noite da negação, agora ecoavam com uma força que nem a morte conseguirá calar. De repente, um ruído surdo abalou a entrada da catacumba. Poeira desceu do teto, e os corações pararam. Alguém havia sido seguido. Ou traído. Os olhos se voltaram para a escuridão do túnel, onde uma figura emergiu, cambaleante, com um manto rasgado e o rosto ensanguentado. Era Tércio, um dos mensageiros que levavam notícias entre as comunidades dispersas. Ele caiu de joelhos, e suas palavras saíram entrecortadas: eles pegaram Simão, o filho de Jonas. O estão levando para o circo. Um silêncio pesado se instalou. Simão Pedro, o rochedo, já havia morrido uma vez, nas memórias daqueles que o haviam visto pendurado de cabeça para baixo na cruz. Mas seu nome ainda era pronunciado como um segredo sagrado, uma presença que persistia além da carne. Agora, outro Simão, um jovem que carregava o mesmo nome como um fardo e uma bênção, estava nas mãos dos algozes. Marcos apertou os punhos. Não podemos deixá-lo morrer sozinho. Lívia olhou para o pergaminho, depois para os rostos ao redor. Não havia heróis ali, apenas pessoas comuns, como Pedro havia sido. Pescadores, servos, artesãos. Gente que tremia, mas que, de algum modo, continuava em pé. Então vamos, ela disse, e sua voz não tremia. Não por nós. Por aquele que nos chamou. E assim,
Sob a luz vacilante das tochas, eles subiram, um a um, em direção à noite que os esperava. Não com espadas, não com gritos de guerra, mas com algo mais perigoso, a memória de um homem que havia aprendido a amar até o fim, mesmo quando o mundo lhe oferecia apenas pregos e madeira. Acima deles, as estrelas brilhavam indiferentes sobre Roma. Mas ali, no escuro, algo estava sendo tecido não com fios de ouro, mas com lágrimas, silêncios e uma fé que, como a pedra rejeitada, tornava-se cada vez mais o alicerce de algo que nem o império, nem o tempo, nem a morte poderiam destruir. A escadaria de pedra, desgastada pelos séculos, rangia sob os pés descalços dos que subiam. O ar cheirava a terra molhada e as cinzas, resto das fogueiras queimadas na noite anterior, quando os soldados haviam arrastado os últimos corpos para as valas comuns. Mas agora, na quietude que antecede o amanhecer, só se ouvia o murmúrio do vento entre as oliveiras e o som abafado dos passos. Maria de Magdala ia à frente, os dedos entrelaçados no rosário de contas de barro que havia feito com suas próprias mãos nos dias de exílio. Cada conta era uma oração, cada nó, uma lembrança. Ao seu lado, João, o mais jovem dos apóstolos, carregava o peso de uma verdade que ainda não conseguia nomear, que o amor não era um consolo, mas um fogo que queimava até os ossos. Atrás deles, Tomé, cujas dúvidas haviam se transformado em cicatrizes, apertava contra o peito um pedaço de linho manchado, o último vestígio de algo que o mundo chamaria de impossível. Não falavam. Não era necessário. As palavras que trocavam eram olhares, um toque no ombro, o modo como a velha Marta ajustava o xale sobre os ombros de Maria, mãe de Tiago, cujos olhos já não choravam, mas ardiam com uma chama seca. Havia algo em comum entre eles, além da dor, a certeza de que, se fossem pegos, não haveriam juízes, nem advogados, nem mesmo a piedade de uma morte rápida. Roma não perdoava quem desafiava suas sombras. Chegaram ao topo da colina onde a casa se erguia, quase engolida pela escuridão. Não era uma construção imponente, apenas paredes de adobe, um telhado de palha, uma porta de madeira carcomida pelos cupins. Mas era ali que ele havia partido o pão pela última vez. Ali, onde o vinho se tornará sangue antes que as espadas o derramassem de verdade. João estendeu a mão para empurrar a porta, mas hesitou. Não pelo medo, aquele medo já havia sido crucificado com ele, bate porque sabia que, ao cruzarem aquele umbral, nada seria como antes. Não haveria mais esconderijos, nem silêncios cômodos. A partir daquela noite, seriam caçados como lobos, e cada palavra que sussurrassem seria uma semente plantada em terra hostil. Dentro da casa, o ar era denso com o cheiro de cera derretida. Uma única lâmpada de óleo tremeluzia sobre a mesa de madeira, iluminando os rostos cansados dos que já os esperavam: Simão, o zelote, com as mãos ainda marcadas pelas correntes que havia quebrado, e Filipe, cujos lábios moviam-se em prece contínua, e André, o irmão de Pedro, cujos olhos vermelhos denunciavam noites sem sono. Ao centro, sobre um pano desgastado, repousava um cálice de barro simples, vazio. Maria de Magdala aproximou-se e tocou a borda do cálice com os dedos. Não havia vinho, nem água, nem sangue. Mas havia algo ali, uma presença que não era memória, nem fantasma, mas a promessa de que a história não havia terminado. Ele disse que estaria conosco, murmurou João, a voz rouca. Até o fim dos tempos. Tomé soltou o linho contra o peito e olhou para as próprias mãos, ainda trêmulas. E se formos nós o fim? Se formos os últimos? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Mas foi Marta, a pragmática que havia servido a mesa na última ceia, quem respondeu. Então seremos a semente que apodrece para que algo novo nasça. Silêncio. Depois, um som quase imperceptível, o choro abafado de Maria, mãe de Jesus, que até então havia permanecido imóvel junto à parede, como uma estátua de dor. Ela se ajoelhou, e os outros a imitaram, não por obediência, mas porque o chão era o único lugar que ainda lhes parecia sólido. Foram horas assim, em vigília, enquanto lá fora a noite se esticava como um tecido rasgado. Até que, de repente, um ruído, passos pesados, vozes guturais. Alguém havia-os traído. Ou talvez fosse apenas a rotina da patrulha romana, varrendo as colinas como lobos em busca de presas fáceis. João apagou a lâmpada com os dedos. A escuridão os engoliu. Se nos pegarem, sussurrou Simão, desdobrando a adaga que escondia na cintura, não iremos sozinhos. Maria de Magdala colocou a mão sobre a dele, impedindo-o. Não com ferro, disse. Com verdade.
Os passos se aproximavam. Alguém bateu na porta com a empunhadura de uma espada. E então, no escuro, antes que a madeira se partisse, uma voz baixa, calma, familiar ecoou do fundo da sala. A paz esteja convosco.